Amém. Nos reunimos mais uma vez para o nosso estudo bíblico. Já entramos no livro de Atos desde a semana anterior, mas efetivamente vamos entrar hoje, nos versículos de Atos mesmo. E já tivemos algumas orações aqui, mas gostaria também de fazer uma oração. Que todos os que estão nos acompanhando pessoalmente aqui sejam participantes dessa oração e também os irmãos que vão acompanhar no canal do YouTube também participem da oração, tá bom? Amém. Senhor, nós te amamos, amém. Amamos a tua palavra. Amém. Nesse momento queremos reservar esse tempo para ti, para nos abrirmos ao Senhor, para falarmos a respeito daquilo que está no teu coração. Aquilo que o Senhor deixou registrado para nós na Bíblia. Amém. Senhor, nós queremos receber do Senhor. Amém. Tua palavra é espírito e é vida. Amém. Não queremos apenas entender a palavra, mas também queremos praticar. Amém. Queremos viver. Amém. Senhor Jesus, amém. Por isso, nesse momento, Senhor, nós damos valor, apreciação à tua palavra. Amém. Tua palavra tem grande valor em nosso meio, Senhor. Amém. Venha falar conosco, amém. Venha falar para dentro dos nossos corações. Amém. Nós precisamos do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos agora. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, nós vimos na semana anterior, com relação ao livro de Atos, que ele foi escrito pelo Lucas, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, e ele foi escrito para uma pessoa chamada Teófilo, que significa aquele que ama a Deus, amigo de Deus. E nós também somos os Teófilos. Amém. Nós amamos o Senhor e por isso nós amamos a palavra do Senhor. Esse livro foi escrito por volta do ano 67, 68 e nós estamos agora em 2024, no dia 11 de abril, e mesmo depois de tanto tempo que ele foi escrito, ele é novo para nós. Amém. Não é verdade? Sim. Então nós vamos desfrutar, esperamos que o Senhor fale conosco nesse momento, tá bom? Então vamos lá. O livro de Atos, capítulo 1, vamos ler primeiramente alguns versículos aqui. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o primeiro livro, então, qual que é? O Evangelho de Lucas, isso. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Temos aqui, então, os primeiros versículos, nós já abordamos a respeito de quem escreveu, para quem foi escrito. E aí no 3, então, fala, a estes também, aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. 40 na Bíblia tem um significado muito positivo, que indica comunhão. 40 dias é um tempo de comunhão. E é o que o Senhor Jesus teve com os seus apóstolos aqui. Teve muita comunhão. 40 dias falando a respeito do reino de Deus.
mas também indica provação, certo? Então, Moisés ficou 40 dias no monte, tendo o quê? Comunhão. E ao mesmo tempo o povo lá estava tendo uma provação, que eles não foram aprovados naquele momento, porque já fizeram um bezerro de ouro tal, e queriam trocar Deus pelo bezerro de ouro. O Senhor também esteve no deserto por 40 dias, sendo tentado, lembram disso? Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. E no final o Senhor veio o tentador e fez aquela proposta para o Senhor, né? Faz com que essas pedras se transformem em pães. Então eu queria dizer que 40 dias significa tanto provação como comunhão. Na provação, nós devemos ter comunhão. Amém. Tá certo? E na comunhão, muitas vezes também vem a provação. Então, nós queremos ser aprovados, nós precisamos também ser provados. As provações são para aprovação. A gente tem que ter em mente isso. O Senhor quer nos aprovar, o Senhor também quer nos depurar, vamos falar assim, nos refinar. Então, por isso que muitas vezes nós somos provados. Ali, 1 Pedro, capítulo 1, fala a respeito de ser provado também, muitas provações, né? Então, esse é o significado do número 40 na Bíblia. E ali, eles sabem, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, tá certo? E ali, logo em Deuteronômio, o Senhor fala que é para provar eles que eles passaram aqueles 40 anos ali. Senhor Jesus, mas nós queremos ter esse número 40 para a nossa provação e aprovação e para muita comunhão com o Senhor. Então, talvez a gente fale 40 minutos aqui. Vamos ver. Então, o Senhor falou com esses discípulos, né, com seus apóstolos, durante 40 dias. E o que o Senhor falou com eles? Aqui está escrito que o Senhor passou esses 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Salmo 90, versículo 2, fala que o Senhor é de eternidade a eternidade, não é isso? Então aqui fala assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, eu queria falar um pouco da questão da autoridade de Deus. Pois não, pode se arrepender. A autoridade de Deus é a autoridade que existe em todo o universo. E esse é o reino de Deus. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. É o reino sempiterno. Nós, cristãos, devemos ser os primeiros a reconhecer que o Senhor reina. Amém. Que o Senhor tem autoridade. Houve no universo uma subversão, houve uma rebelião. Na verdade, houve várias rebeliões com relação à autoridade de Deus. E isso faz com que as coisas estejam como estão. Primeira rebelião foi um anjo que se rebelou contra Deus. Quem é esse anjo? Lúcifer, que se tornou Satanás. E a respeito desse anjo é falado em Isaías capítulo 12. Vamos abrir Isaías capítulo 14, perdão. Capítulo 14, o versículo que é o 12. Embora aqui pareça que está falando com um homem, na verdade está falando da situação da rebelião de Lúcifer.
Isaías 14, versículo 12 fala assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha aqui no 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Isso é rebelião. Uma ordem estava estabelecida. Qual é a ordem? A autoridade. O Altíssimo no universo quem é? É Deus. Antes de criar o universo foi criado por Deus, tá certo? Antes de criar o universo, a questão da autoridade de Deus já estava presente. E o universo todo deve obedecer à autoridade de Deus. Mas aqui surgiu esse anjo que foi estabelecido por Deus, foi criado por Deus de uma maneira tão boa, tão bela, cheio de formosura, cheio de sabedoria, mas ele se orgulhou, ele se ensoberbeceu. E aqui fala, você falava no seu coração. O que ele falava? Eu subirei, eu exaltarei o meu trono, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei, é o eu. Então, quando a gente está muito preocupado com o eu, falando muito do eu, a gente vai além dos limites. A gente inverte a ordem das coisas. E ele quis ser simplesmente semelhante ao Altíssimo. Certo? Então, essa é a situação do Lúcifer que se tornou Satanás. Em Ezequiel, também para a gente completar aqui, Ezequiel capítulo 28. A gente tem Ezequiel 28, versículo 11. Mais alguns detalhes aqui, tá? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe. Então essa é uma palavra de profecia, tá? Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Isso quer dizer que está falando, quando eu falo assim, é porque está falando de uma maneira, como que eu posso falar? Não diretamente, mas mostrando qual era a situação do Lúcifer, né? Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí vem todas as pedras, não vou ler tudo. 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Qual era a posição dele? Era um querubim da guarda ungido. Então aqui nós estamos ficando claro de quem está falando, né? E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é passar do limite. Transpor a linha. Tá certo? Isso é iniquidade, é ir além. E ele passou do limite. Ele era perfeito. Até que se achou iniquidade. Então chegou um dia que a iniquidade entrou no coração dele, porque ele se achou, né? Então, vou pular o 16, vou lá no 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. E assim vai, tá certo? Então, o reino de Deus, ele é da eternidade a eternidade, mas surgiu no tempo, na eternidade, não sabemos falar quando que isso aconteceu,
em que houve essa rebelião. Tá certo? O reino de Deus continua? Continua. Mas tem um adversário dentro do reino de Deus. Ô, Alexandre, sabe me dizer que quando ele fala diante dos reis tipus, qual reis que eles estão referindo, mais ou menos? Estava falando de Lúcifer. O rei da terra será ou... Pode ser os reis da terra também, tá? Mas aí pode ser também os principados e potestades que depois ele angariou e tudo mais, tá? Ele cooptou, vamos falar. Então, essa rebelião é o início da confusão. Depois o homem é criado. O homem, criado segundo a imagem e semelhança de Deus, posto no jardim do Éden, e aí também o homem foi corrompido. O homem foi enganado. Satanás conseguiu colocar dentro do coração do homem a desobediência que estava no seu coração. Rebelar-se contra Deus. Não é assim? Então aqui, eu acho... Por que eu estou falando tudo isso? A partir daí nós temos várias rebeliões. Não é isso? O homem é rebelde por natureza. Diz que os espanhóis são os piores, né, nessa questão. Eu estou falando porque meu sobrenome também é Bueno, né? Bueno de Camargo, então também diz que é espanhol. Então, o espanhol fala assim, hay gobierno? Hay. Tem governo? Tem. Soy contra. Certo? Então, mas acho que não é só espanhol, não, né? Acho que todos são assim. O homem é rebelde, o homem nasceu em rebelião, o homem nasceu em desobediência. E agora, quando o Senhor vem falar, conversar com os seus apóstolos ali, falar do reino de Deus, eu entendo assim, o que Deus quer restaurar, o que Deus quer reestabelecer no meio dos cristãos é a sua autoridade. Amém. É o seu governo. Amém. Sem o governo de Deus, tudo vai se decompor, se estragar, e etc. e tal. Nossa vida sem Deus, ela se corrompe. Mas nossa vida com Deus, ela começa a se encaixar. Amém. Não é essa a nossa sensação quando nós cremos no Senhor, quando nós recebemos o Senhor e quando nós obedecemos o Senhor. Então, eu acho bastante significativo o Senhor falando a respeito das coisas do reino de Deus. Com quem ele pode falar dessas coisas? Com o mundão aí? Não. Agora ele tem um grupo de discípulos. Amém. Com quem ele compartilhou essas coisas. Amém. Dá para falar com os rebeldes? Dá para falar com os adversários do reino? Não. Então, esse livro aqui começa com essa conversa do Senhor e essa retomada do Senhor, vamos falar assim. O Senhor quer estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas qual é o instrumento que o Senhor vai usar para restabelecer? Aí nós vamos ver. É a igreja. Amém. Somos nós. Amém. São os cristãos. Então, algo bastante importante que nós precisamos dar atenção. Deus é quem deve nos governar. Amém. A igreja deve ser governada pelo próprio Senhor. Amém. Como ele pode fazer isso? Com a palavra. Amém? Amém? Com a palavra. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, como eu disse, eu acho que é bastante importante esse início de Atos, quando o Senhor passa esse tempo todo falando com os discípulos a respeito das coisas referentes ao reino. Senhor Jesus, hoje nós somos a igreja. O que o Senhor quer falar para nós? O Senhor quer reinar. O Senhor quer falar do seu reino para nós.
Ele pode falar conosco? Pode falar da sua autoridade? Amém. Ele pode. Ou nós vamos ser rebeldes e não queremos... Fala de outras coisas, né? Às vezes as pessoas não gostam muito que fale sobre a autoridade. Vamos falar do amor de Deus. Vamos falar das bênçãos de Deus. Mas a gente tem que entender o seguinte: nada disso pode ser pleno sem a autoridade de Deus. E o que o Senhor quer dar para nós é algo pleno. Por isso nós falamos, Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Nós queremos proclamar que Jesus é o Senhor. A igreja é o ambiente onde o Senhor pode falar o que Ele quiser. Então, esse assunto do reino é um assunto para nós. E no livro de Atos nós vamos ver que o Senhor, apesar de ter ascendido aos céus, o Senhor continua dirigindo, controlando, governando, vamos falar assim, as ações dos apóstolos. Amém? Então os apóstolos não agem independente do Senhor, mas eles agem, como eu falei na semana passada, eles falam muito sobre o nome do Senhor, né? O versículo que nós lemos lá, Atos 4:12, que esse nome foi dado a nós como um presente. E o Pedro estava falando, olha, esse coxo que foi curado foi por causa do nome do Senhor. Não é nós, é o Senhor que faz. Amém? Vamos lá então, versículo 4 e 5. Atos 1. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É interessante que o Senhor gostava de comer, né, junto com os discípulos. E a gente também gosta de comer junto com os irmãos, né? Isso é um sinal de intimidade. Comer normalmente é em família, não é? A gente senta-se à mesa e come em família. Isso mostra que o Senhor tem essa proximidade conosco, o Senhor quer falar conosco de uma maneira até informal, né? De uma maneira familiar, com aqueles que são próximos dele. Nós queremos ser próximos do Senhor. O Senhor falava de maneira íntima e também, o Senhor deixou para nós a ceia, né? A mesa do Senhor. Isso significa que o Senhor quer nos alimentar e quer comer conosco também. Amém? Aleluia. E a determinação do Senhor para eles é que eles esperassem em Jerusalém a promessa do Pai. Qual é essa promessa que o Senhor está falando? É a promessa que está em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Senhor Jesus. Quando fala Senhor Jesus, é que Ele é Senhor, é uma declaração. 24:49 fala assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essa promessa também está lá em Joel, capítulo 2, também está relacionado com essa promessa. Então, o Senhor falou para eles permanecerem em Jerusalém. Nós vamos ver mais detalhes no capítulo 2 de Atos, tá? E aqui fala do batismo, fala que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Uma pergunta: eles já tinham o Espírito Santo ou não? Não. Já, não, sim, não. Eu falei isso? Vamos lá, então. João, capítulo 20. João, capítulo 20. Tá, então vamos ficar bem claro, né? Vamos.
Por isso que nós estamos aqui para desfrutar mesmo, né? Das palavras do Senhor aqui, ficar claro, né? Vamos lá. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, qual que era o dia? O primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o 22 agora. Isso aqui é bastante importante para nós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo? Sim. Então, quando nós estamos falando desse trecho de Atos, eles já tinham o Espírito Santo dentro deles? Isso é bom, importante a gente ter isso. E esse também tinha sido prometido ou não? Então nós temos duas promessas aqui. Confundir? Confundiu. Tá. Então nós temos duas promessas aqui. Uma que o Senhor falou que o Espírito da realidade, o Consolador, estaria em vós. Lembra disso? Nós vamos ler. Vamos ler então. João capítulo 14. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito da verdade, ou da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Como é que eu conheço o Espírito da realidade? Porque ele habita convosco. Quem que está habitando com eles? Jesus. A palavra tornou-se carne e habitou entre eles. Então quem que é? Jesus. Ele habita convosco e estará em vós. Em dentro. Certo? Habita com. Estará em. Maravilhoso, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, quando que ele passou a estar nos discípulos? Exatamente. Então, João capítulo 20. No dia da ressurreição, no primeiro dia da semana. Recebei o Espírito Santo. Estamos claros que esse Espírito Santo é o próprio Senhor, é o Espírito da realidade, é o Deus triuno que vem morar em nós. Amém? Amém? Mas aqui, o Lucas fez uma outra promessa, não foi? Então essa promessa do Senhor foi cumprida já, no João 20. Aí o Lucas, no capítulo 24, 49, vai lá. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais, essa palavra é importante, revestidos de poder. Então, o Espírito está dentro. Agora também está falando de revestir. Ok? Então vamos lá. Lucas 24, 49. Isso. Revestidos de poder. Voltando para Atos 1, 4 e 5. Aqui fala no 5. Ó. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. A palavra no grego é baptizo. Baptizo significa imersão.
certo? Então, sereis batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai revestir vocês, vai encher vocês, vocês vão estar imersos no Espírito Santo. Amém? Então nós vamos ver, pouco a pouco nós vamos assimilando essa questão. Amém? Amém. Versículos 6 a 11 agora. No capítulo 2 nós vamos ver com mais detalhes, tá? 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não vamos esquecer que todos eles eram israelitas, judeus, tá? E muitas vezes a cabeça deles estava na nação de Israel só. Mas o que o Senhor falou? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, olha aqui, falando também, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, receber poder é quando o Espírito Santo descer sobre eles. Capítulo 2. Não percam o capítulo 2. Certo? Eles iam ficar cheios, mas interiormente eles já têm o Espírito Santo. Tá? Mas aqui é importante a gente perceber o seguinte. O Senhor fala de testemunhas. O que nós devemos ser? Testemunhas. O que uma testemunha fala? O que ela vê, o que ela ouve, o que ela experimenta. Então, para ser testemunha do Senhor, nós também precisamos, espiritualmente falando, ver o Senhor, ouvir o Senhor, ter experiência com o Senhor. Alguém pode falar alguma coisa contra aquilo que você experimentou? É a mesma coisa que aconteceu com aquele cego de nascença lá em João 9. Certo? O Senhor Jesus viu que ele estava ali, pôs um lodo nos olhos dele e falou: vai lavar no tanque Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Aí alguns falam: é aquele cara que era cego? Ele falou: sou eu. Mas será? Não, chama os pais dele para ver se... Não, esse aqui é o nosso filho, que era cego também era. Agora, quem abriu os olhos dele, não sei. Mas como que você ficou vendo agora? Bom, um homem chamado Jesus veio, tal, explicou tudo. Ah, tá. Pergunta de novo, mas como que você foi? Ah, já falei, né? Ou seja, ele teve uma experiência. Ele era uma testemunha viva daquilo que tinha acontecido com ele. Irmãos, nós precisamos ser testemunhas vivas. Amém. Do que nós experimentamos do Senhor Jesus. Amém. Então, pregar o Evangelho não é um conjunto de doutrinas, um conjunto de coisas para convencer as pessoas. Pregar o Evangelho deve ser nossa experiência. O que nós testemunhamos, o que nós vimos, o que nós experimentamos do Senhor, nós podemos falar para as pessoas. Aleluia. Amém? Então, às vezes a gente fica com medo, né? Vai, vou pregar o Evangelho, o que eu vou falar? Não, tem que ter medo para não falar bobagem também, claro. Mas nós podemos falar simplesmente aquilo que nós experimentamos. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Pronto. Eu não cria, eu até duvidava de Deus, agora não tenho dúvida nenhuma. Como falaram uma vez para o Billy Graham, né? Billy Graham foi um grande pregador, aí enchia estádios, não sei o quê. Aí surgiu lá nos Estados Unidos uma conversa dessa. Deus morreu, Deus está morto. Né? Aí falaram para o Billy Graham, Deus está morto? Não, de jeito nenhum, acabei de falar com ele. Certo? Então nós precisamos ter experiências com o Senhor. E aqui, olha, eles seriam testemunhas a partir de onde? Jerusalém,
Ia ficar só em Jerusalém? Não. Judeia. Olha, Samaria já começou o problema, né? Judeia ainda era a área dos judeus. Samaria já era o povo misturado, certo? Mas também não ia parar em Samaria. Ia até onde? Até os confins da terra. E chegou até nós. Amém. Então, o Senhor quer alcançar todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Amém. Vamos lá. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Que eram o quê? Eram anjos, né? E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então nós sabemos, já vimos em ocasiões anteriores, né? Que o Senhor vem também envolto em nuvens, tá certo? Depois o Senhor estará sobre as nuvens. Amém? E aqui parece que os anjos falam assim: vai ficar até quando aí? Admira? Vai ficar olhando aí. Agora vamos fazer os atos nossos, né? Então vamos pôr mãos à obra. Aí, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, o Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, quanto que eles podiam andar no dia de sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Quantos? 11. Eram 12, né? Mas um se perdeu. Quem se perdeu? Judas Iscariotes. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com quem? Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui ficou bem claro. Quem é essa Maria? É a mãe de Jesus. E com os irmãos de Jesus. Nós já vimos alguns nomes dos irmãos de Jesus. Podemos lembrar de Tiago, podemos lembrar do Judas, que são aqueles que escreveram suas epístolas no Novo Testamento também. Mas eu vou dar um detalhe aqui para vocês, não sei se vocês sabem, mas aqui, nesse versículo 14, é a última menção de Maria. Maria não é mais citada no Novo Testamento. A última vez que cita a respeito de Maria é nesse capítulo 1, versículo 14. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Versículos 15. Vou ler até o 26 agora. Vou ler direto, depois a gente comenta. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Vou repetir, teve parte neste ministério. Guardem isso. Ora,
este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério, e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então nós temos uma situação aqui. Eles oraram, estavam orando, unânimes, juntos, perseverando na oração ali. Tinha umas 120 pessoas junto com eles. Aí o Pedro fala a respeito do que o Espírito Santo disse por boca de Davi. É interessante que o Pedro, ele, mais uma prova, né, que ele tem o Espírito Santo dele, dentro dele, é que agora ele começou a falar umas coisas que são revelações, né? Que são coisas que só o Espírito mesmo pode dar para a pessoa. Então, ele teve uma sabedoria vindo do Espírito e falou, interpretou o que estava escrito lá no livro de Salmos e trouxe essa palavra. No versículo 17, ele fala assim: este era contado entre nós e teve parte neste ministério. No versículo 25, para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Por que eu estou insistindo nesse ponto aqui? Neste ministério, é um ministério. Eles eram em 11, estavam para completar a vaga do 12º, tá certo? Mas não eram 12 ministérios. É neste ministério. É um único ministério. É o ministério que segue o ministério que o Senhor Jesus começou. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes tem algumas brigas, algumas lutas por ministérios. Não deve existir nenhum outro ministério além do único ministério do Novo Testamento, que é o ministério da edificação do corpo de Cristo. Se eu sirvo ao Senhor, o meu serviço deve estar dentro desse ministério. Qualquer um que sirva o Senhor, seja em qualquer porção, deve servir dentro desse único ministério. Seja alguém que vai falar para milhares de pessoas, seja alguém que vai falar para uma pessoa, certo? Todos devem estar num único ministério. Amém. Irmãos, isso deve acabar com toda e qualquer soberba, orgulho ou jactância em cima do que eu tenho um ministério. Eu tenho um ministério que é maior do que os outros, tal. Essa palavra ministério, muitas vezes, ela é cheia de conceitos, tá certo? Mas o que a gente deve entender? Sim, eu posso ter um ministério. Você pode ter um ministério, mas não é o ministério.
Está dando para entender? É um serviço dentro da obra do ministério. Vamos entender um pouquinho mais aqui. Vamos falar de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 11. Fala assim: e ele mesmo, quem? Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui quando fala que é para o desempenho do seu serviço, serviço é a mesma coisa que ministério. Por isso que tem algumas versões que falam para a obra do ministério. Hã? Então leia para nós aí, por favor. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então a obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo. E ela é realizada pelos apóstolos? Também. Pelos profetas? Também. Nunca isolados, nunca lá no cume, né? E os outros, não. Esses apóstolos, profetas, etc., eles têm que ajudar os outros. Tem que ajudar os irmãos, aperfeiçoar os irmãos, porque a obra é feita, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então essa obra é realizada só pelos apóstolos? Não. Não. Por todos os santos. Amém. Todos nós devemos participar da obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Não é para ter um nome, não é para ter uma fama, não é para ganhar dinheiro com isso, não é para nada disso. Se entrar numa situação dessa, já desvirtuou tudo, tá certo? A obra do ministério deve ser feita pelos santos, por nós. Amém? Amém? Aleluia. Então, voltando lá. Por isso que enfatizei essa questão do neste ministério, tá bom? Neste ministério. É um único ministério. Olha, nós temos epístolas de Pedro na Bíblia? Tem. Tem epístolas de Paulo? Tem. Tem epístolas de Tiago, de Judas, de João, tá certo? Tem. Tem os escritos dele? Tem. Esses escritos não é isolados, um não tem nada a ver com o outro, não. Eles fazem parte desse ministério. Fazem parte dessa palavra que é para o ministério. Tá certo? Então, tudo que eles ministraram não é para si mesmo, não é para se vangloriar, nada disso. É para cumprir o propósito de Deus, amém, que é a edificação do corpo de Cristo. Irmão, se a gente vivesse de uma maneira bem simples isso aí, não teria problema nenhum, não é verdade? Nós estaríamos isentos de muitos problemas. Ó Senhor Jesus. Bom, prosseguindo em Atos, a gente viu que Pedro então teve um entendimento aqui de que precisaria outra pessoa tomar o encargo do Judas, certo? E aí, quem que vai tomar parte neste ministério? Quem que vai tomar? Então aí falou, olha, vamos, dentre as pessoas que estão junto, desde o batismo de João, então a gente entende o seguinte, tinha uma turma, não era só esses discípulos aqui, os 12 apóstolos, mas tinha uma turma que acompanhava, e tinha até mesmo mulheres, né, que seguiam o Senhor, que amparavam o Senhor com bens até, com dinheiro, com recursos, tá? E dentre esses homens, aí teria que ser alguém colocado junto no ministério, tá bom?
E aí, o que ele fala aqui? Versículo 21. Então, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, a questão da ressurreição do Senhor é importante. Nós precisamos testemunhar a ressurreição do Senhor. Por quê? Porque Ele vive. O Senhor morreu, sim, Ele morreu. Morreu pelos nossos pecados. Mas o Senhor não está morto. O Senhor está vivo. Ele vive. Ele ressuscitou. E hoje Ele habita em nós. E hoje Ele vive em nós. Esse é um grande testemunho, né, irmãos? Então, esses aqui seriam as testemunhas físicas mesmo. Mas hoje nós somos as testemunhas espirituais, né? O Senhor ressuscitou ou não? Sim. Ressuscitou, Ilha? Ressuscitou. Amém. Ó Senhor Jesus. E aí, propuseram 2 nomes lá. José e o Matias. Já tinha ouvido falar deles? Já? José chamado Barsabás e o Matias. Matias? Hã? É a primeira vez que estou vendo aqui, né? Ele é outro. Tem bastante o José, mas esse aqui é o Barsabás. Que às vezes tinha o nome judaico e o nome grego, tá? Bom, e aí, quem que vai ser? Como é que vai escolher? Então, e orando disseram: Tu, Senhor, conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Terminou aí? Não. Aí eles fizeram algo que era uma prática do Antigo Testamento. Mas vamos lembrar que eles estão na transição, né? Estão na mudança. Mas aí fala, e lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo ele então votado o lugar com os 11 apóstolos. Eu creio que tudo isso também está debaixo da soberania do Senhor. Mas aqui, ó, vamos ver. Levítico 16. Não sei como é que é. Não sei como é que... Não, com Saul não, né? Como é que foi com Saul? Saul foi o Samuel, né? Ah, mas teve um negócio de mostrar lá a família e tal. Que estava escondido, né? Estava escondido atrás das malas. Vamos lá. 16:8. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para o bode emissário. Então, no Antigo Testamento se fazia dessa maneira. Josué 14:2. Até nas roupas de Jesus lançar sorte também. Aí foram os soldados lá, né? Josué 14:2. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Então aqui também, eu só peguei, tem mais versículos que falam aqui, mas só esses aqui para dar um exemplo que eles tinham a cabeça ainda nessas questões da lançar sortes, né? Aleluia. Irmãos, apesar deles lançarem mão de uma coisa do Antigo Testamento, o Senhor ainda
é longânimo, né? O Senhor é paciente. E o Senhor está trabalhando neles, trabalhou neles e está trabalhando em nós também. Amém. Nós temos que ter consciência de que nós temos hoje um início na vida com o Senhor, nós recebemos o Espírito do Senhor em nosso interior e nós também precisamos aprender a viver por meio desse Espírito. Nós também precisamos aprender a tomar decisões por meio do Espírito. Já estamos bons nisso? Não. Não é verdade? Temos que aprender os nossos sentimentos serem colocados no Espírito, nossa mente no Espírito, nossas vontades, nossas escolhas, nossas decisões, tudo fazer pelo Espírito. Então aí eu queria reforçar essa questão. Esses homens seguiram o Senhor por 3 anos e meio. Eles ainda não tinham o Espírito habitando dentro deles, mas eles estavam sempre com o Senhor, comendo com o Senhor, aprendendo com o Senhor nas situações. Quantas vezes o Senhor usou as situações para revelar quem Ele era, não é? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. O que mais? Na multiplicação, o que Ele quis dizer? Eu sou provedor, eu posso alimentar, o alimento vem de mim, né? Então, tudo eram sinais que a gente devia aprender e esses estavam junto com o Senhor aprendendo também. Agora veja, o Senhor não está mais com eles, fisicamente. E o Senhor usou esses 40 dias, o Senhor usou outras situações também para ir treinando eles a viverem sem o Senhor com eles, do lado, fisicamente. Mas agora eles precisavam aprender a viver com o Senhor interiormente. A pergunta é a mesma para nós. Nós também temos que aprender ou não? Nós temos muito que aprender. Nós não convivemos com o Senhor fisicamente, certo? Mas nós já vivemos muito sem Senhor nenhum. Não é? Quem era o meu Senhor? Era nós mesmos, certo? Só que agora o Senhor precisa falar para nós sobre o reino de Deus. Amém, Senhor Jesus. Onde nós queremos viver? Como nós queremos viver? No reino de Deus? Debaixo do governo do Senhor? Debaixo do reinado do Senhor? Como que o Senhor vai reinar? Por meio do seu Espírito em nós. Amém. Amém? Amém. Então é um aprendizado? É. O que é crescer em vida? É isso. Quanto mais a gente aprende a deixar o Espírito trabalhar em nós, fazer suas escolhas por nós, amar em nós, perdoar em nós, que mais? E vai por aí, né? Ser manso em nós. Nós somos mansos, Ana? Quem que é bem mansinha? Olha, eu tive que vir pedindo perdão para o Senhor no trânsito aí, porque estava esperando as cadeiras lá, né? E o rapaz demorou para vir com as cadeiras lá. Eu fiquei meio bravo, sabe? Falei, o pessoal está me cobrando lá, tem um compromisso, como é que vocês chegam nessa hora? Não foi tão assim, né? Mas mesmo assim eu senti que não devia ter sido tão... devia ter falado de uma maneira mais amena até. Então, vocês têm essa experiência, não? Às vezes vocês falam alguma coisa, mas tem alguma repreensão lá? Antigamente não tinha. Entendeu? Antigamente não tinha. Antigamente você soltava os cachorros. E aí? Você criava seus pitbulls e soltava. E ficava contente. Olha, fui lá e soltei esse cachorro. Não é assim? Mas hoje, quando você solta os cachorros,
Alguém fala para você assim, por que você soltou esses cachorros aí? Não é verdade, Milton? Verdade. Então, irmãos, graças ao Senhor, nós estamos aprendendo. Mas precisamos ser bons alunos, tá? Precisamos ser bons discípulos do Senhor para aprender, para progredir, para crescer em vida. Amém? Então nós terminamos aqui o capítulo 1, para na semana que vem, se Deus quiser, nós entrarmos no capítulo 2. Permaneçam em Jerusalém, para sermos revestidos de poder. Amém.